Olá pessoal, Pastor João Flávio Martinez em mais um vídeo aqui para você. Hoje você deve estar ouvindo minha voz aí um pouco embargada, é que eu estou com um pouco de dor de garganta, então você, por favor, não leve em consideração a minha rouquidão, mas sim a informação que eu vou tentar passar para você. Hoje nós vamos falar sobre calvinismo, arminianismo e wesleyanismo e a diferença básica entre esses três pontos de pensamentos dentro da teologia. Ambos são teológicos, ambos são protestantes, mas tem uma diferença bastante significativa entre a visão da eleição um para com o outro. Então, o calvinismo tem um ponto, o arminianismo outro e o wesleyanismo um pouco diferente do arminianismo. Eu vou explicar já já. Porque, na verdade, o wesleyanismo é um tipo de arminianismo, mas ele diverge nessa questão da eleição. Eu, na minha opinião, acho que é muito. Eu acho que é uma divergência considerável. Alguns acham que não é tanta, mas, repito, o wesleyanismo é um tipo de arminianismo, tá? E eu vou falar então da eleição. Quero começar lendo o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30. Diz a palavra de Deus, estou pondo aí na tela do seu vídeo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós observamos aqui em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, o chamado de Deus e a sua predestinação. Então, essa eleição, ela é feita baseada em alguns princípios. Deus, na sua soberana vontade, ele resolve então predestinar. E a grande questão é quem ele elegeu nessa predestinação, quem ele vai escolher nesta predestinação. Então vamos lá. O calvinismo, vocês sabem, é um sistema teológico baseado em Calvino, em João Calvino, século XVI. E João Calvino ele vai elaborar o que Agostinho escreveu. Então ele pega lá em Agostinho, ele bebe em Agostinho e, baseado nisso, ele elabora toda a sua teologia. Na verdade, o que nós chamamos de calvinismo está mais para agostinianismo do que para calvinismo. Mais de 400 vezes João Calvino cita Agostinho nas suas Institutas. Então não há sombra de dúvidas que ele bebeu efusivamente na fonte de Agostinho, ou leu Agostinho. E aí o que acontece? Na visão calvinista, o que é que o calvinismo acredita sobre eleição? Na visão calvinista, Deus, antes da fundação do mundo, elege quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Lembrando que essa visão de Deus eleger antes da fundação do mundo, dentro do calvinismo, chama-se supralapsarianismo. Alguns calvinistas creem que a eleição foi feita depois da queda. Isso se chama infralapsarianismo. Então, supralapsarianismo, antes da queda, Deus já tinha decretado todas as coisas, inclusive a queda e inclusive quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Infralapsarianismo, depois da queda, então Deus determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno, tá? E eles se dividem de maneira até um pouco dogmática e forte entre eles, tá? Isso para eles é grave. Na verdade, eu vejo um grande problema aí, os dois para mim são problemáticos. As duas visões são problemáticas. Seja o supralapsariano ou infralapsariano, na minha humilde visão, acaba tirando de Deus a sua justiça. E vou explicar por que já já. Já que Deus, então, na eternidade, resolveu escolher um para ir para o céu e vários para ir para o inferno, qual foi o critério dessa decisão? Por que A vai para o céu e A, B, C, D vai para o inferno? A resposta do calvinista é a seguinte, olha, isso é um mistério de Deus, reservado para Ele, guardado nele, e nós não temos como saber. Então o calvinismo acaba, então, entrando nesse bico sem saída, porque ele não tem como falar em baseado em que Deus
resolveu fazer essa escolha. O que ele sabe é que foi na sua soberana vontade e não dá para entender qual foi o critério dessa vontade. Então, é o que nós falamos de dupla predestinação. Elege um grupo para o céu, um pequeno grupo para o céu e um grande grupo para o inferno. Tem um livro aqui que eu quero mostrar para vocês e no tempo oportuno eu vou fazer um vídeo muito bacana sobre livros teológicos que é importante você ter para sua pesquisa, você manter na sua biblioteca para suas consultas teológicas. E um deles é esse aqui, ó, Documentos da Igreja Cristã. Tá? É um livro exuberante, interessantíssimo. O autor chama-se H.B. Tenson, a editora Haste São Paulo. Editora Haste São Paulo, tá ok? Então é um livro muito interessante que tem os documentos principais da história da Igreja Cristã. Quando você fala de calvinismo, eles associam tudo que não é calvinismo a pelagianismo. Repito, num determinado momento farei um vídeo aqui explicando o que é pelagianismo, o que é agostinianismo, o que é semipelagianismo. Eu estou apenas começando esse assunto, tá? Eu ainda não tratei nenhuma vez esse assunto em vídeo, então nós estamos apenas na gênese dessa questão. Com o passar do tempo, eu vou tratando tema por tema. Mas vamos lá. Então nesse livro aqui, vai citar o Concílio de Orange, que os calvinistas citam muito. Porque nesse Concílio de Orange, o pelagianismo ele é condenado. Pelágio foi um bispo, um teólogo do tempo de Agostinho, né? Talvez um pouquinho antes de Agostinho, século IV para o século V, e o Pelágio ele vai começar a defender algumas doutrinas um tanto exóticas, entre elas de que o homem pode procurar Deus por si mesmo, entre elas que o homem pode viver sem pecado e que o pecado de Adão não atingiu de forma nenhuma a humanidade. Então essas questões vão gerar problemas e isso é o que nós chamamos de pelagianismo, tá? Então é uma exacerbação da liberdade do homem, a tal ponto que o homem pode escolher ou não, por sua conta própria, se converter, buscar a Deus e etc. Nós sabemos que isso, sem ajuda divina, é praticamente impossível. Mas os calvinistas se depararem com o arminianismo e com o wesleyanismo, taxam todos os demais que não pensam como eles de pelagianos. É uma maneira de depreciar essa teologia diferente. E é bom lembrar aí os nossos telespectadores que hoje essa diferença não é tão relevante, há uma tolerância. Inclusive o pastor Silas Daniel escreveu um livro belíssimo chamado Mecanismo da Salvação. Estou pondo aí na tela do seu vídeo. É um livro que vale a pena ler e ele desenvolve a explicação de cada um desses mecanismos, inclusive o pelagianismo. E na concepção dele não é uma questão de heresia, uma questão de cosmovisão, uma questão de como se vê a questão. Eu achei muito interessante como ele coloca a problemática toda, né, no prisma que ele coloca. É um livro que inclusive calvinistas e arminianos e wesleyanos deveriam lê-lo. O Mecanismo da Salvação, pastor Silas Daniel, eu acho que é da editora CPAD. E aí nesse Concílio de Orange, que os calvinistas citam muito, devido à questão da condenação ao pelágio, nós vamos encontrar no Cânon 1, eu acho muito interessante isso, Cânon 1, diz o seguinte, que o pecado da desobediência de Adão não afetou o homem todo, alma e corpo, pois a liberdade de sua alma permaneceu intacta, apenas ficando sujeita à corrupção do seu corpo. Aí ele cita Ezequiel 18:20, Romanos 6:16, 2 Pedro 2:19. Então veja, primeira questão aqui que o calvinismo ensina, né, que essa eleição é feita de maneira apenas unilateral da parte de Deus, porque o homem não tem livre-arbítrio. Então se Deus não escolher e salvar e redimir o homem pela sua própria única vontade, o homem não tem livre-arbítrio para poder responder à vontade de Deus. Ao batido na porta do coração do homem, esse homem não teria livre-arbítrio para respondê-lo. Então aqui nós estamos lendo esse Concílio de Orange, e o Concílio de Orange de 529, um documento muito clássico da igreja, deixa claro que o homem sim tem livre-arbítrio. E a Bíblia também, no meu livro Calvinismo Recalcitrante, eu deixo claro aonde nós vemos na Bíblia o livre-arbítrio antes da queda e o livre-arbítrio depois da queda. Então não há como você negar o fato de que realmente o homem tem livre-arbítrio, tá? E está aqui no Concílio de Orange.
Mas isso aqui não é o mais relevante aqui nessa questão da eleição. No final do documento, ele vai dizer o seguinte: não só não aceitamos que certos homens tenham sido predestinados ao mal pela divina disposição, mas lançamos um anátema horrorizados contra quem pensar coisa tão perversa. Então veja, a dupla predestinação no Concílio de Orange, ela não é só condenada, mas é lançado sobre essa visão teológica um anátema horrorizado, ou um anátema de horror, uma maldição de horror. A igreja, os teólogos da igreja estão dizendo que essa visão da dupla predestinação, de que Deus, antes das pessoas nascerem, já determinou um grupo para ir para o céu e um grande grupo para ir para o inferno, é anatemizado pelos pais da igreja e pelos concílios da igreja. Estou pondo aí na tela do vídeo o documento, estou escaneando aqui, estou colocando aí para você, deste livro aqui. Então, amados, essa visão não é uma visão cristã clássica. Essa visão da eleição que o calvinismo tem, ela foi deveras e muito bem repudiada, não só refutada, mas repudiada pela Igreja de Jesus Cristo. O que nós temos aí é uma anomalia feita e criada por João Calvino, e é inaceitável diante dos documentos da igreja, tá certo? Então, o calvinismo precisa pensar sobre isso. Tanto que, luteranismo, nós não vamos ter uma dupla predestinação. Lutero vai falar da predestinação para a salvação, mas não vai entrar no mérito da eleição para a perdição. Tá? Então, assim, calvinistas precisariam prestar atenção mais nisso. É grave, eu acho gravíssimo, tá? Porque é um anátema. A igreja, ela não só emite uma resolução, mas ela emite um anátema. Ela fala que isso é coisa maldita, essa visão. Não sou eu. É o Concílio de Orange em 529. Tá? Lembrando que esse concílio foi criado para ratificar a condenação ao pelagianismo. Já tinha feito, eles ratificam. Mas no que ratificam, eles deixam claro também que a dupla predestinação é anátema e não é aceitável pela Igreja de Jesus. Então essa ideia de que Deus determina que um grupo vai para o céu e outro vai para o inferno, isso não existe na teologia cristã, histórica e bíblica. Uma hora eu vou fazer um vídeo aqui para explicar Romanos 9, embora no site do CACP tenha um vídeo de um pastor batista, eu vou pôr a descrição aí, tá? O vídeo de um pastor batista explicando todo o capítulo de Romanos 9. Inclusive um pastor arminiano, batista, muito bom, de Jundiaí, um pastor americano. No Brasil, se você entrar no site da CBB, Convenção Batista Brasileira, você vai observar que os batistas são arminianos clássicos. Eles aceitam o primeiro e o último ponto da tulipe. Eu estou pondo aí os 5 pontos da tulipe na tela do seu televisor. Não vou falar hoje, está aí na tela do vídeo os 5 pontos da tulipe. Mas os calvinistas, os batistas hoje creem na depravação total e creem na segurança dos santos. E negam os demais 3 pontos. Voltando aqui, então, no calvinismo tem essa história do mistério, né? Então, por que que Deus escolheu A e B, não escolheu C e D? Mistério, é um mistério. Essa é a explicação calvinista. Aí vem o arminianismo. Armínio, que também foi calvinista, e só no final da sua vida ele vai se tornar antagônico à visão calvinista, Armínio vai dizer o seguinte: olha, realmente Deus elege um para o céu e outro para o inferno, mas é baseado na sua presciência. Aí ele cita Romanos 8, 29 e 30, ou seja, o que antes ou dantes conheceu, estes predestinou. Então a eleição que Armínio via era baseado na presciência. Então Deus, prevendo a sua fé, prevendo a sua conversão, prevendo a sua decisão em prol de Cristo, baseado na graça preveniente, graça que bate na porta, você respondendo sim ou não para essa graça, Deus prevendo o seu sim ou prevendo o seu não, ele então determina A para ir para o céu e B para ir para o inferno. De certa maneira, o arminianismo também crê na dupla predestinação, tá certo? Mas com um viés muito interessante, onde ele coloca que tem essa previsibilidade de Deus
tem a ver com a sua presciência. Então Deus, sabendo, prevendo, entendendo que você ia dizer sim a Ele, então Deus te predestina a salvação e entendendo que o fulano ou a beltrana que não ia aceitar a Cristo, prevendo a sua rejeição, Deus então elege ou determina ou predestina essas pessoas para a condenação eterna. Isso no arminianismo, tá bom? Armínio vai vir algumas décadas depois de Calvino, ele vai ser discipulado por Teodoro Beza, que é o discípulo de Calvino, que é o cara que ficou no lugar de Calvino. Ele vai ser professor da faculdade em Genebra, teológica, e no final da sua vida, então, ele vai refutar algumas pessoas que pensavam diferente do calvinismo e ele acaba aderindo a isso. Na hora que ele tenta refutar, ele fala, não, tá certo, Deus não, esses pontos estão errados. E aí vem a remonstrância, vem o sínodo de Dort, e aí nasce oficialmente os 5 pontos calvinistas e os 5 pontos arminianos. No momento apropriado também farei alguns vídeos para explicar isso, tá bom? O assunto é muito complexo, fica tranquilo aí, não caia da cadeira, é muito mais difícil do que você imagina, tanto que a igreja faz 500 anos que está discutindo o assunto e vai discutir mais 500 anos se Jesus não voltar, e acredite, não tem solução o assunto. O assunto não tem jeito de ser resolvido de uma maneira rápida e objetiva, é um assunto muito difícil, muito complexo. Mas aí aparece John Wesley, já no século 17 para 18, vai aparecer John Wesley, e John Wesley ele vai trazer uma teoria sobre a eleição muito interessante, que seria a eleição corporativa. Então Deus, nessa eleição, ele não elege indivíduos, ele elege a igreja. E Wesley vai dizer o seguinte, que toda vez que Deus fala de predestinação, ele está se referindo à igreja. Se não me engano, 4 vezes a palavra predestinação aparece no Novo Testamento e ela sempre se refere à igreja e não a indivíduos particularmente falando, tá certo? Então o que acontece? Na visão wesleyana, a igreja é predestinada. Então quem que Deus determinou que ia para o céu? A sua igreja. Quem que Deus determinou que ia ser o seu corpo aqui na terra? A sua igreja. Então Deus, na sua onisciência, onipotência, ele determina que vai ter uma igreja. Agora, quem vai entrar nessa igreja, quem vai ser membro dessa igreja, aí é livre-arbítrio. Aí é aquele que vai responder à graça preveniente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao batido na porta do coração. Então, é mais ou menos a seguinte história. A empresa de ônibus determinou que todos os dias, à meia-noite, vai sair um ônibus para São Paulo. Agora, quem vai pegar esse ônibus são os interessados em ir até a rodoviária, adquirirem seu bilhete e montarem no ônibus. Então, determinado que Deus vai ter uma igreja, está. Ponto. Quem vai entrar nessa igreja, o convite é para todos. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o chamado é para todos. Lá em Apocalipse fala, ó, quem quiser venha, tome da água da vida. Mas é quem quiser. Deus não obriga ninguém, Deus não vilipendia a vontade, o livre-arbítrio das pessoas, Deus não manipula, nem brinca de Muppets, ou aqueles bonequinhos, né? Deus não brinca de bonequinho com o ser humano. E por que que, tanto no arminianismo quanto no wesleyanismo, por que que Deus não faz isso? Porque Deus está respeitando a resposta dada à graça preveniente, ao batido na porta do coração. Então Deus chama. Quem responde sim, vai para o céu. Quem responde não, vai para o inferno. Por que que Deus não leva mais gente para o céu e deixa o inferno despovoado, sem pessoas lá? Porque o livre-arbítrio dessas pessoas são respeitados. O próprio Santo Agostinho, antes dele entrar para o lado estoico da sua fé, voltar um tanto para o estoicismo, ele falava que Deus não interage com rochas, mas com seres humanos. Por que ele estava falando isso? Porque há uma interatividade, tá? Há um sinergismo entre o homem e Deus. Por isso a salvação
ela tem a graça de Deus, a graça preveniente de Deus, batendo a porta do coração do homem, e essa graça, dando condições para ele responder sim ou não, ela te dá a liberdade de escolha, certo? E aí o calvinismo vai dizer, não, isso é salvação pelas obras. É como se você desse uma oferta para o mendigo e o fato do mendigo estender a mão para receber a sua oferta, a sua ajuda, aquilo seria obras. Isso não tem obras. Não tem nada de obras em aceitar a graça de Deus dada por Cristo Jesus. É apenas misericórdia de Deus mesmo. Amém? Bem, eu espero que eu tenha respondido as suas questões. A visão aí básica entre calvinismo, arminianismo e wesleyanismo sobre a questão da eleição. Qualquer dúvida, deixa aí colocada na descrição, nos comentários do vídeo, que aí a gente faz outro vídeo para explicar. Esse é o primeiro vídeo que eu trato do assunto aqui no canal, pretendo fazer outros, mas estamos à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, comente, curta, divulgue, compartilhe esse vídeo, porque nós estamos aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.